preparem-se pros arco e flechas, rifles, espadas e até machados de Infinity Nado 7. Quando Infinity Nado 7 foi revelado na China, os primeiros peões foram revelados com lançador e cremalheira, dando a sensação que eles abandonariam o que fez Infinity Nado 6 tão único, que eram seus lançadores e espada. Mas logo em seguida veio a Toy Fair daquele ano, e a grande revelação era que a série utilizaria muitas mais armas para lançamentos bem diferentes. Desta vez, os protagonistas são o Kylie Sha, que utiliza o Shadow Thunder do tipo equilíbrio lançado pelo rifle, o Cheyenne, que utiliza o Burning Wheel do tipo defesa lançado pelo arco e flecha, e a Long Ling Shi, que utiliza o Dragon Emperor do tipo ataque lançado pela espada. E é dando prosseguimento aos unboxings de Infinity Nado 7 aqui no canal, que dessa vez a gente vai abrir o arco e flecha que vem com Burning Wheel do Cheyenne, gente, do tipo defesa e girando pra direita. Bora conferir o que é que esse arco tão distinto consegue fazer? O link de compra desses nados vai estar na descrição, você pode já comprar todas as armas no AliExpress. E eu gostaria de dar um salve pro nosso inscrito Ronan Ribeiro e também pro Trinity Blades. Olha só os Cobalt Daguns que eles compraram com os links aqui do canal. Economize na compra do seu bem e até do seu nado, utilizando os links do nosso perfil do Instagram e dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. E quando souber chegar, me mande foto pra eu te divulgar aqui também, viu? E começando pelas peças, galera, o Burning Wheel vem com o anel de ataque AR-04, depois a gente tem o core dele com o símbolo do Burning Wheel, o anel de defesa é o DR-03, o eixo de rotação é o mesmo de todos os nados até agora, que é o FRLM-265, nome gigantesco, e aí a nossa primeira ponta defensiva, TD-01, junto com as outras armas da série. O rifle a gente já abriu aqui no canal, o arco é o de hoje, e mais pra frente a gente vai abrir a espada, nós temos os três. Aqui do lado tem como a gente lança o Burning Wheel, colocando ele dentro do arco, puxando o core e depois disparando, mandando ele pra luta, e aí com a nossa tesoura vamos pegar o nosso Burning Wheel daqui de dentro, gente. Cortei a fita, vamos pegando aqui, atenção, ó. Burning Wheel já tá aqui, olha como que é curioso o anel de ataque dele. Ele é todo detalhado, tem várias válvulas steampunk nele, gosto muito do tema do arco do Cheyenne. E aí a gente vai trazendo ele daqui de dentro, gente, olha só que curioso. Nós temos o manual de instruções. Como o arco ele é bem grande, ele vem desmontado, porque você tem que colocar as asas dele para ele ficar grandão. E a cartela de adesivos dele é um dos menores que tem, porque os únicos que a gente tem que colocar são esses adesivos de válvula steampunk que tem nele. Então agora vamos abrir esses saquinhos, né, porque o unboxing é isso, mostrar como é que é tirando da caixa. O Spirit Core do Burning Wheel tá aqui com seu curioso efeito holográfico, parece até que o olho do meio dele tá olhando pra você, fica um negócio bem vivo. Eixo de rotação dele também tá aqui, junto com a ferramentinha e a nossa primeira ponta do tipo defesa. Vamos dar o grau aqui no mecanismo de rotação. Ó, gente, ele faz bem menos barulho que o meu, que vem aqui com o nosso Shadow Thunder. Eu acho que o meu veio com algum defeito ou algo do tipo, porque ele tá girando, ó, muito mais liso, girando por bem mais tempo. E olha que é sem rolamento, é só aqui a primeira eixo de rotação básica. E aí, agora sim, vão pegando por completo. Olha só, gente, como é diferente o anel de ataque e o anel de defesa do Burning Wheel. Olha só, tem um monte de válvulas, vários circuitos steampunk. Olha só, gente, ele é até que razoavelmente grosso, parece uma grande muralha, um castelo aqui com todos esses mecanismos dele aqui ao redor. O card holográfico do Cheyenne a gente vai pegando aqui também, porque afinal lá na China eles também tem tipo um aplicativo de um Harry Baguette, onde tem essa raspadinha aqui atrás que você raspa e lê um QR Code. E se vocês prestarem atenção, o novo logo de Infinity Nado 7 é composto das três armas. O rifle tá aqui, o arco vem do lado e depois a gente tem aqui a espada, concluindo as armas dos três protagonistas. Vamos pegar também aqui as peças aqui do nosso arco, gente. Aqui, ó, vamos pegando. O eixo dele é bem grande, é enorme ele. Vou pegar aqui também as asas pra gente poder montar ele por completo. A primeira e a segunda, ó, nossa, se esticam muito bem, tem todo esse tema steampunk das engrenagens. E começando com a primeira peça de hoje, o Spirit Core do Burning Wheel, gente. Olha só como que tem esse efeito holográfico dentro dele, junto com essa lente de olho de peixe. Assim como os Lock Chips em Beyblade X, todos eles pesam a mesma coisa. Tem aqui ao todo 6,3 gramas. Uma coisa que a gente nota, que já que o tema do Burning Wheel é justamente essa engrenagem dentada, cheia de elementos steampunk, também ele é um arco e flecha, a gente nota que ele tem essas flechas apontando para cada lado, e também como cada metade seria como se fosse um arco. Por ele ser Burning, ele tá aqui com todo esse elemento de fogo, por causa desse efeito holográfico, parece que esse olho fica perseguindo você, dá um elemento bem curioso quando ele fica girando na arena. Outra coisa que Infinity Nado 7 permite oficialmente, é você desmontar o core e tirar o símbolo daqui de dentro, para que você possa propositalmente customizar o seu core do jeito que você quiser. O que significa que se eu quiser fazer um core de Beyblade X, eu posso sem problema nenhum, porque tá dentro das regras. Olha só, ao invés
vez de eu utilizar o Burning Wheel, eu levar bem grandão o logo de Beyblade pra batalha. É curioso ver como é que a Alpha Group permite que você customize o seu próprio core, enquanto Beyblade X a gente tem que meter embaixo lá do lock chip, criar o nosso próprio, fazer uma gambiarra. Aqui a gente tem oficialmente, mas agora aqui voltando ao normal, que é o do Burning Wheel. Nossa próxima peça é o anel de ataque, a R04. É curioso chamar ele de ataque, sendo que ele é do nada de defesa, e a gente vai comparar com o que vem com o Shadow Thunder. O peso do que vem com o Burning Wheel é ao todo 23,5 gramas, e comparado aqui com o do Shadow Thunder, a gente tem aqui 25,2. Uma coisa que eu gosto muito do anel de ataque do Burning Wheel é como ele é muito mais complexo que esse mero triangular que vem com o do Shadow Thunder. Aqui vem simplesmente nesse formato triangular, com as espadas batendo pra cima e pra baixo, mas aqui no caso do Burning Wheel, gente, ele leva o seu tema de steampunk muito a sério. Ele é todo cheio de válvulas, cheio de vários detalhes, eu não sei nem se a câmera consegue pegar, porque ele tem vários ponteiros, várias engrenagenzinhas, canos, válvulas, exaustores. Ele é um desenho extremamente complexo. Eu não sei como raios o molde metálico disso aqui foi feito para que isso aqui em produção em massa conseguisse manter todos esses detalhes desse dentão steampunk que a gente tem no nosso nado. Fora esses detalhes tão impressionantes, o objetivo do anel de ataque do Burning Wheel é ser uma muralha de defesa, aplicando diversas paredes aqui ao redor para ser como se fosse um grande castelo cheio de torres steampunk para bloquear os golpes do adversário. Aí por último, só uma comparação em relação ao anel de ataque do Shadow Thunder, por causa que a gente tem todas essas torres e várias engrenagens, de certo modo ele fica até mais grosso, porque a gente tem bem mais metal subindo aqui por cima, enquanto aqui do outro lado a gente só tem as lâminas batendo de um jeito mais reto. Nossa próxima peça é o anel de defesa DR03, que a gente vai comparar com o que vinha com o do Shadow Thunder. No caso, o que vem com o nosso Burning Wheel pesa ao todo 3,4 gramas, enquanto aqui o do Shadow Thunder pesa, que vejamos, ó, 2,8. Enquanto o anel do Shadow Thunder era descrito que ele era um pouco mais triangular para alinhar com cada uma das 3 espadas de seu anel de ataque, o que a gente tem do Burning Wheel é descrito que ele é mais circular, feito de tubos de proteção, e realmente a gente continua com esse tema de tubos cheio de coisas steampunks, válvulas e tudo mais, bem redondo para reforçar as defesas que a gente já encontra no nosso anel de ataque. Esse tema defensivo, inclusive, é bem mais presente quando a gente compara os combos padrão, já que no caso do anel de ataque do Shadow Thunder, a gente ainda fica com alguns vãos aqui no meio, a gente sempre fica com um espaço vazio, enquanto aqui no Burning Wheel ele fica fechadão, não tem um vão sequer para ele bloquear bastante. Olha só como esse tema desse castelo steampunk que a gente falou agora não fica ainda mais completo, parecendo uma verdadeira fortaleza com todas essas placas, como se fossem os portões, vai alinhando com as torres das válvulas, fica um tema bem bonito e condizente, trazendo o mesmo, batendo com um arco cheio desses elementos steampunk de engrenagens. E para reforçar toda essa defesa, nós temos o eixo e a ponta TD01. Os eixos de Infinity Nado 7 por enquanto são todos os mesmos, da FRLM265, com seu nome gigantesco, um verdadeiro trava-língua. E para bem tirar a ponta daqui, a gente pega a ferramentinha e vai girando até ela subir. Comparando aqui o peso de cada um dos eixos, o que veio com o Burning Wheel aqui, ó, 14,2, que a gente tem aqui do Shadow Thunder aí, ó, 14, praticamente o mesmo. Pontinhas agora, a gente tem 0,5 e o nosso aqui defensivo pesa ao todo, ó, 0,5, todos praticamente o mesmo peso no momento. E tem uma coisa que eu tô gostando agora em Infinity Nado 7, é o fato que a gente pode customizar o formato das nossas pontas, já que em Infinity Nado Sword praticamente todas as pontas de equilíbrio tinham o mesmo formato. E eu não sei se o meu eixo de rotação do Shadow Thunder tá com defeito, porque esse aqui, ó, vejam que ele gira bem pouquinho, eu dou um pouco aqui com o dedo e ele já para de girar, enquanto aqui o mesmo eixo só tá outra cor, que veio aqui com o Burning Wheel, ó, eu vou com o dedo, ele segue girando e girando, gente. Eu acho que aconteceu alguma coisa com o meu eixo, não sei se veio alguma coisa de errado com ele, mas fora isso, a gente pode colocar qualquer uma das pontas aqui dentro, seja que veio do tipo equilíbrio com o Shadow Thunder, ou a defensiva que veio com o nosso nado hoje, que para colocar bem simples, e empurrando e alinhando todos os 3, depois só chega aqui com a ferramentinha para depois, ó, terminar e prender. A gente tem um formato com bastante laje e deixa o nosso nado bem estável na arena, e ainda mais considerando que o meu giro aqui tá todo em dia, eu vou conseguir manter o nosso Burning Wheel girando por mais tempo. Por enquanto essa é a primeira ponta mais básica de nado, e eu suponho que mais para frente, à medida que nado 7 evoluir, a gente tem até pontas, por exemplo, com metal, borracha, já que agora a gente pode trocar elas aqui, né? E aí agora vamos montar o nosso nado antes da gente conferir o arco, a gente bota o eixo aqui dentro, bem depois pega o anel de defesa e tem um encaixe que fica aqui atrás dessas placas que ficam aqui no anel de ataque. Miramos então a parte metálica aqui para dentro do eixo, ó, tá preso. Pegamos a ferramenta com o lado para baixo, damos uma giradinha aqui, atenção, e pronto, tá montado o nosso Burning Wheel, todo mundo pronto para girar. E aí agora, comparando o peso de cada um,
Shadow Thunder pesa ao todo aqui, vejamos, 48,9 gramas, enquanto o Burning Wheel do tipo defesa vem pesando ao todo aqui, ó, 47,8 gramas. Que agora a gente vai falar do lançador arco e flecha e como montar ele. Vocês podem ver que diferente do nosso rifle aqui, a gente já pegou, ele já estava pronto, o arco e flecha ele é muito maior, porque a gente tem que colocar ainda as duas asas steampunk dele e também colocar os adesivos. Pra gente montar o arco, vocês vejam que tem um encaixe aqui em cima e esse outro furo, então a gente chega e vai pressionar ele aqui dentro, ó, tá aqui preso o primeiro. Vem agora, vamos colocar o segundo, ó. Gente, ele fica muito lindo, ele é bem grande. Ainda mais com as asas aqui do lado, ó. Fica as engrenagens, tudo muito bonito aqui, ó. E a gente tem o nosso mecanismo de lançamento. E os adesivos, felizmente, são bem mais fáceis de colocar, porque são só 4. O 1 e o 3 vem aqui atrás, e o 2 e o 4 vem na frente. Vamos então tirar aqui o número 1, gente. Ele vai dentro da válvula do lançador. Aí ele vem aqui dentro, ó. Prendi o primeiro, aí a gente tem essa pequena joia que vai por aqui, ó, vamos lá, prendi, ó, certinho. Repito a dose com a outra válvula aqui do outro lado, prendi a outra joia e comparado com a arte que a gente encontra na caixa, o arco que menos tem prejuízo em relação aos designs, porque a versão Deluxe é só o arco maior e muda aqui um detalhe no dourado, é um pouco mais brilhante, mas o arco mesmo tá aqui com todas as joias, todos os rubis, todas as válvulas, então esse aqui é um que você nem vai precisar querer comprar o Deluxe se você quiser ter a arma mais fiel ao anime. Quanto ao mecanismo de lançamento, galera, que só vai entrar os nados de nado 7, Sword, não vai entrar nem nada. Quando a gente coloca o nado é aqui atrás, e por mais que a gente tenha aqui o espaço do dedo, não é apertando esse gatilho que você vai utilizar para lançar seu nado. Pelo contrário, você dá a corda aqui atrás, a corda infelizmente ela não é muito grande, e aí você lança apertando esse botão aqui, que aí sim ele vem. E por mais que pareça até prático que a gente aperte aqui do lado para poder soltar o nado, isso infelizmente gera uma pressão muito grande na mão, porque a gente não tem um gatilho para apertar aqui o dedo. A gente vê isso à distância, acha que a gente vai dar uma corda aqui e depois apertar aqui, mas não, a gente acaba fazendo esse movimento com o dedo que machuca um pouco a mão. Se você for utilizar o arco e flecha, não bote o dedo aqui não, viu? Porque ainda mais não tem nada. Dê o seu corda normalmente, coloque aqui o seu nado e depois quando você for lançar, coloque a mão direto aqui do lado, que aí sim, esse sai de uma maneira muito mais confortável. Outra coisa que eu quero adicionar é comparar com outro lançador de corda que era de Infinity Nado Sword, que era justamente dos lançadores básicos. O barbante que a gente tem aqui é o mesmo que tem aqui dentro. Infelizmente ele não é muito longo e eu espero que ele não descame fácil, porque infelizmente se aqui acabar descamando, trocar por um outro pra gente aqui do Brasil vai ser bem mais difícil. Por último, vamos nos lembrar que é a arma que determina o giro da rotação. Portanto, vejam que se eu colocar agora no Burning Wheel aqui no meu rifle, veja que ele agora tá girando pra esquerda, e se eu pegar o meu Shadow Thunder e botar aqui no arco, já que ele é destro, percebam, ó, agora ele tá girando pro outro lado. É com a arma que você determina a direção do giro do seu nado. E agora, dito tudo isso, vamos pegar o nosso Shadow Thunder e o nosso arco e flecha e ver do que ele é capaz em batalha. Bora então colocar o nosso Burning Wheel pra lutar, gente. Colocamos dentro aqui o lançador e 3, 2, 1, vai fogo! Quando não tem ninguém na arena, é assim que o Burning Wheel luta. E a gente fala, vai fogo, ao invés de Let It Rip, porque isso aqui não é Beyblade. E é claro que o primeiro combate do Burning Wheel tem que ser contra o Infinity Nado 7 também, né? Cada um gira em uma direção, vamos fazer alguns rounds e depois deixar eles nos mesmos giros. 3, 2, 1, vai fogo! Eita! E lá vem ele, gente. Entrou o primeiro nado e 3, 2, 1, vai fogo! Olha ele! Oh, meu Deus! Burning Wheel já chegou na ignorância. Vamos ver como é que esse tipo de defesa destro faz contra o equilíbrio canhoto. E os metais vêm colidindo. Atenção, vamos fazendo alguns rounds de combate. A gente veja que seu defesa já veio bem forte, sobrevivendo no final. Primeira vem aqui pro Shadow Thunder. E 3, 2, 1, vai fogo. É o timing que eu vi. 3, 2, 1, vai fogo, que eu tô conseguindo pra lançar melhor os nados. Eu tô me acostumando ainda com esse arco, tô me acostumando ainda com o rifle. E aí agora sim, ó, no sistema deles aí a diversão é bem melhor. E eles vêm colidindo, olha aí como é que vem o grande recuo do Shadow Thunder batendo com seus lados triangulares. E vem a defesa, vem aí, olha só, gente, vem colidindo, vira bem, atenção, Burning Wheel. Kalexia e Cheyenne vem lutando, raspa muito, sobrevive no final de novo, Shadow Thunder 2 a 0. 3, 2, 1, vai fogo. É assim, gente, agora sim, tô pegando o jeito. E 3, 2, 1, vai fogo. Oh, ai meu Deus, lá vem, eita, forte recuo. Agora sim a coisa tá bem mais divertida. Vem passando a volta ali, vejam, gente. Vai vendo, olha só como que o Burning Wheel vai bloqueando os ataques. Mas o Shadow Thunder, que ontem tava sofrendo tanto, agora sim ele mostra seu verdadeiro poder. Vai agora conseguir um ponto Burning Wheel passando ao redor. 3 a 0. 3, 2, 1, vai fogo. Acertando o timing. 3, 2, 1, vai fogo. Ei, continuando, gente, Burning Wheel. O antigo equilíbrio tá conseguindo tancar também contra você. Estão indo bem, olha só. Esquerda e direita, vejamos como é que ele faz. E continua, os ataques vêm e repele de novo e de novo.
Gente, o ataque vindo ali no sapatinho do Shadow Thunder. Tancando muito bem. Vamos lá, Burning Wheel. Você consegue, meu Deus. Chegando no fim. Olha ele, olha ele. Gente, no giro oposto tá se garantindo muito bem. 3, 2, 1, vai fogo. Lançado primeiro. E 3, 2, 1, vai fogo. Aí está. Tem que pegar o jeito ainda, gente. A gente vai também depois inverter pra ver o que é que muda. Como é que fica a defesa do Burning Wheel quando ele tem um adversário na mesma direção de giro que ele. Ou seja, a gente vai colocar depois o Shadow Thunder ao contrário. Atenção. E continua batendo muito bem as 3 lâminas do Kaleshia continuam vindo. E continua rodando outra vez, gente. Que teimosia. Esse elétrico. Dessa vez o Shadow Thunder zerou toda. Agora a gente vai fazer todo mundo ser lançado pelo arco e ver o que é que muda. Dessa vez agora o Shadow Thunder tá destro. 3, 2, 1, vai fogo. Entrou. E agora lá vem o Burning Wheel. 3, 2, 1, vai fogo. Isso. Agora os dois estão na mesma direção. Será que agora essa defesa fica mais eficaz? Gente, o comportamento deles até muda quando eles estão enfrentando nados da mesma linha. O ataque vem e bloqueia direitinho, olha só. Aí agora sim, ó, defesa dele indo muito bem. 3, 2, 1, vai fogo. Entrou o primeiro e aí depois o outro. 3, 2, 1, vai fogo. Porque por enquanto só tem um lançador canhoto e um destro. A espada a gente vai abrir no próximo boss. Eita! E mata de overfinish. 3, 2, 1, vai fogo. Lançado ali, lá vem agora. E venha. 3, 2, 1, vai fogo. Eita. Vamos lá. Gente, a defesa dele, quando tá na mesma direção, Burning Wheel vira outro nado. Subiu agora, atenção, o adversário está ali no meio. Reflete outra vez e de novo. Batida muito forte, nem parece que agora há pouco ele estava sofrendo para ganhar do Kaleshia. Conseguiu outra vez. E agora esses dois rounds finais. 3, 2, 1, vai fogo. Entrou o primeiro, a arma ainda tô pegando o jeito. 3, 2, 1, vai fogo. Agora tá todo mundo canhoto. Vamos ver se isso também prevalece agora, quando tá todo mundo no mesmo giro. Vem agora, ó. Continua a dominar. 3, 2, 1, vai fogo. Girando pra esquerda. 3, 2, 1, vai fogo. Eita, gente. Lá vem ele, atenção. Como ele bloqueia direitinho, gente. A força do Burning Wheel não tá no giro oposto, mas no dele normal, ele domina. Vamos de veredito, rapaziada. Gostei muito de agora, finalmente, ter nado 7 contra nado 7 batalhando. E aí a gente viu o verdadeiro poder do Shadow Thunder e também o poder do Burning Wheel. Contra adversários de giro oposto, realmente ele não teve chance. Mas quando é outro destro, ele não deu pro cheiro sequer seu adversário triangular. Enfim, meus amigos, eu quero saber, será que Infinity Nado 7 vai ser lançado no Brasil? Considerando que uma Candide tá aí pras espadas aqui no Brasil, eu acho que a gente não vai ter, seria legal ter elas por aqui. E já que a gente tá falando das espadas, da próxima vez que a gente abrir Infinity Nado 7, volta só mais uma espada, que é a da Li Long-Chi. Quem diria, a espada do tipo ataque é da personagem feminina, e esse vai ser o nosso próximo unboxing aqui no canal. E já que a gente tá falando de espadas e de Infinity Nado, se você não viu o unboxing do Shadow Thunder, ele tá aqui em cima, e se você não viu a espada final de Infinity Nado 6, que é o Skylord Sovereign, ela tá aqui embaixo também. Faça o X imediatamente. Até a próxima.